Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, hoje entramos no 7º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E eu estarei expondo do capítulo 19 até o capítulo 21. No capítulo 19, nós temos o fardo do Egito. Por incontáveis séculos, o Egito foi uma grande potência naquela parte do mundo. Supervisionou constantemente os assuntos de Canaã e arrecadou tributo de seus governantes. Inevitavelmente, houve momentos em que era comparativamente fraco e dividido, mesmo por um tempo parcialmente superado, mas sempre se tornara forte novamente. E quando forte, considerava Canaã como seu, ou, em tempos mais fracos, como seu aliado, até a conquista de Canaã pela Síria, que trouxe a Síria até as portas do Egito. No capítulo 19, versos 1 e 2, a cena da profecia é de acordo com a maneira de Isaías. Ele apresenta Deus levado sobre uma nuvem veloz, vindo ao Egito para executar os decretos de sua justiça. Em seu poder, ele o deixará em desordem. Os ídolos serão frustrados em sua presença. O povo ficará com medo e totalmente desmoralizado. Ele fará com que a guerra civil comece, egípcio contra egípcio, e irmão contra irmão, e cidade e rei mesquinho guerrearão uns contra os outros. Nos versos 3 e 4, esse estado fraco e desmoralizado em que o Egito se encontra torna-se evidente. Seu espírito está vazio no meio deles, todo o coração terá partido. Seus governantes serão fracos, ineficazes e sem sabedoria, incapazes de dar conselhos adequados e tomar decisões corretas. E é por isso que eles buscarão todos os meios de adivinhação, porque eles não têm nenhum lugar confiável para onde recorrer. O resultado disso é que o Egito, por um longo tempo, deve ser entregue ao poder de governantes estrangeiros poderosos e severos. Dos versos 5 ao 7, o profeta, nessas palavras, exibe o estado do reino do Egito, estragado, saqueado, definhando. E nos próximos versos, seu luto geral e lamentação por causa disso, e ambos metaforicamente. Aqui ele supõe que uma grande tempestade seria levantada no Egito, que deveria empurrar de volta as águas do Nilo, secar seus riachos e canais, e assim quebrar, derrubar e destruir todas as produções do Nilo, que deveriam inteiramente perecer. O significado disso é que aqueles inimigos ou senhores cruéis que deveriam reduzir o Egito à servidão, deveriam destruir toda a abundância do Egito e saquear todas as coisas boas daquele reino. Nos versos de 8 a 10, o profeta aqui apresenta a dor comum e universal da nação egípcia sobre a calamidade descrita nos versos anteriores. O sentido é este: as pessoas que tiraram proveito do Nilo e tudo o que ele propiciava e que da sua abundância obtiveram suas riquezas, deveriam lamentar mutuamente esta calamidade comum. Dos versos 11 a 15, aqui temos as causas imediatas da calamidade egípcia. A primeira delas, contida na presente passagem, é a falta de conselho sábio. E aqui ocorre, primeiro, uma afirmação sobre a loucura dos conselheiros de Faraó. Em segundo lugar, uma censura à sua imprudência, sendo o discurso dirigido primeiro a esses próprios conselheiros e depois a Faraó. Em terceiro lugar, uma confirmação da afirmação, ou seja, os oficiais de Zoan são tolos e as autoridades do povo fizeram o Egito errar. Em quarto lugar,
a causa dessa imprudência e estupidez, ou seja, o julgamento divino. O significado do último versículo é que deveria haver tanta confusão no Estado, tal perturbação de julgamento e falta de conselho, que não havia nada que o Egito pudesse fazer. Nos versos de 16 a 17, a covardia e a afeminação do povo em geral, junto com seu medo e apreensão, aqui são apresentadas como a outra causa de sua calamidade. E a razão disso, entre outras coisas, é extraída de um senso de julgamento divino. Isto é, os egípcios, esmagados por esses severos julgamentos, se lembrarão das profecias entregues pelos profetas do verdadeiro Deus a respeito dessa mesma calamidade e da qual eles obtiveram o conhecimento. No verso 18, o profeta nos assegura que após o tempo da calamidade precedente, deveriam haver 5 cidades no Egito que deveriam professar a verdadeira religião e que uma delas deveria ser Heliópolis, que é particularmente mencionada no texto, e as outras 4, elas são mencionadas lá em Jeremias, no capítulo 44, verso 1. Mas essas 4 são lição de casa para os irmãos. Nos versos 19 e 20, estas são mais evidências de sua conversão total a Yahvé, novamente em termos dos símbolos do dia. A construção de um altar era um sinal de submissão ao Deus para quem o altar foi erguido, neste caso, o Deus vivo. E o fato de estar no meio declarava que era para todo o Egito. A colocação de uma coluna na borda ou na fronteira seria um sinal para todos que entravam na presença de Deus ali. Assim, ele seria um sinal e uma testemunha ao Senhor dos Exércitos para todo o Egito. No verso 21, eles conhecerão e reconhecerão Yahvé. Eles virão diante dele em adoração e louvor. Eles estarão comprometidos com ele e farão votos a ele e cumprirão. Suas vidas serão inteiramente dele. No verso 22, o Senhor feriu o Egito com muitas calamidades, disciplinando-o. Mas eles se converteram, e agora ele os curará, pois os egípcios se voltaram para o Senhor. Ele então ouvirá suas orações e os curará. Nos versos 23 a 25, temos aqui a maravilhosa consequência desse benefício da graça divina para com os egípcios, ou seja, sua aliança espiritual com os assírios e israelitas, com uma grande abundância da bênção divina. Os egípcios, sendo levados ao conhecimento da verdadeira religião, deveriam desfrutar de uma comunhão com os assírios, e que ambos deveriam estar em comunhão com os israelitas, que eles deveriam constituir um grupo, digamos assim, composto, por assim dizer, de 3 membros, que deveriam gozar dos mesmos privilégios espirituais, e neste estado deveriam compartilhar conjuntamente um grande grau das bênçãos divinas, coisas que, embora improváveis quando Isaías escreveu, foram amplamente provadas pelos fatos. No capítulo 20, nós temos o cativeiro do Egito e da Etiópia. Entre 714 a 711 a.C., continuamente encorajadas pelo Egito, sob seus governantes etíopes, as cidades da Filístia se rebelaram contra a Síria e procuraram envolver Judá, Edom e Moabe na rebelião. Conhecemos os fatos por meio das descrições de Sargon. Ele estava ciente da intriga e das partes envolvidas, mas seu comportamento subsequente sugere que Judá, de fato, não tomou parte ativa na rebelião. Pelo fato do severo tratamento dispensado a Asdod e às outras cidades rebeldes após os 3 anos que levou para subjugá-las, o que não incluiu Judá.
Talvez seja devido a essa mensagem de Isaías. Nos versos 1 e 2 do capítulo 20, o Tartã, ou Turtano, foi o título dado ao comandante-chefe dos exércitos da Síria. Quando a rebelião tomou conta, ele foi enviado para subjugar os rebeldes e teve sucesso. Enquanto isso, Isaías havia sido instruído por Yahvé a fornecer uma profecia encenada como uma advertência severa a Ezequias e Judá da loucura de confiar no Egito e em suas promessas. Isaías deveria soltar o pano de saco que usava ao redor de seus lombos, provavelmente uma indicação de seu status profético. Observe no segundo livro de Reis, capítulo 1, verso 8. Embora possa ter sido para retratar seu profundo luto pelos pecados do povo, e também Isaías precisaria tirar os seus sapatos. Em seguida, ele deveria andar descalço e vestido apenas com uma roupa de baixo diante do povo, como um lembrete gritante das consequências da rebelião. Nos versos 3 e 4, então no final dos 3 anos desse sinal contínuo e notável, veio a explicação surpreendente. Era o Egito, e não Asdod, para quem o sinal apontava. A ação de Isaías era para ser um sinal do que iria acontecer com o Egito e a Etiópia, pois os egípcios e os etíopes seriam levados ao cativeiro e andariam nus e descalços, com as nádegas descobertas, uma vergonha especial para os egípcios, todos sofisticados. Eles seriam humilhados e envergonhados. Isso demonstrou que nunca se poderia confiar no Egito para agir como libertador, porque ele também precisaria de um libertador. Nos versos 5 e 6, assim seria com a Filístia, e todos os que confiaram no Egito reconheceriam sua tolice em confiar na Etiópia e no Egito. Embora a Etiópia fora sua base de confiança e o Egito seu recurso mais forte, de quem eles se gabavam, eles seriam os primeiros derrotados com força, depois invadidos e esmagados. Assim, os filisteus e seus aliados reconheceriam que, em vista disso, toda a esperança havia desaparecido. Eles não tinham como escapar. Portanto, que Ezequias tomasse cuidado para não confiar no Egito. No capítulo 21, nos versos 1 e 2, esta profecia tem como objetivo principal a queda da Babilônia, mas com o julgamento divino contra os babilônios tinha fundamento suficiente, o Espírito Santo, antes de predizer o destino da Babilônia, exibe ao profeta em visão aqueles graves males que os reis da Babilônia deveriam trazer perfidamente sobre outras nações, e principalmente sobre os judeus. Em um êxtase profético, ele conclama os medos e elamitas ou persas a sitiarem e a destruírem a Babilônia. Nos versos 3 e 4, este é o dia de Yahvé para a Babilônia. Como em Isaías 13, verso 8, seu destino desperta angústia e dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Mas desta vez é a dor de Isaías. Isso afetou sua audição e visão, bem como seu coração. O pensamento do que agora será feito para a Babilônia e o que isso pode significar para Judá o deixa em estado de horror. Era verdade que ele desejava o fim da Babilônia, mas não assim. O pensamento só pôde deixá-lo tremendo. No verso 5, calmamente preparam a mesa, colocam sentinelas, comem e bebem, sem saber da catástrofe que está para ocorrer. Eles têm expectativas por novidades. E o profeta é movido a clamar aos príncipes em conferência para que eles unjam seus escudos e se preparem para se defender. Quando a ordem divina é dada aos medos e elamitas para aproveitar esse momento muito apropriado. Nos versos 6 a 9,
Yahvé avisou Isaías com antecedência, ordenando-lhe que constituísse um vigia. Ele sabe que notícias ruins são esperadas. Foi-lhe dito para colocar um vigia que declarará honestamente o que vê, para ficar de olho na estrada para as más notícias que estão por vir. O vigia viu o exército dos medos e elamitas, com sua cavalgada habitual de cavalos, acompanhado por aquelas bestas de carga, jumentos e camelos, que acompanhavam os exércitos naqueles países, movendo-se em direção à Babilônia, em que ele deu a maior atenção possível. Ele chorou como um leão, declarando o que ele viu. Agora, a saber, a cavalgada hostil se aproximando da Babilônia. Imediatamente depois disso, ele declara a consequência dessa abordagem ao inimigo. A Babilônia caiu. A repetição de caiu enfatiza a grandeza e a certeza do desastre. O rei que se gabou de sua ascensão aos deuses está a caminho da cova. Ele fugirá do país e morrerá em uma terra estrangeira. Assim, as palavras de Yahvé se cumprirão, como nós vimos lá no capítulo 14, nos versos de 12 a 19. No verso 10 do capítulo 21, por fim, Isaías traz para casa a mensagem a Israel. Ele sabe que suas palavras agem sobre eles como uma debulha, que Israel é como um grão sendo debulhado. Mas ele quer que eles saibam que o que ele declarou é o que o Senhor dos Exércitos lhes diria. Nos versos 11 e 12, Dumá aqui representa uma parte de Edom, ou seja, dos descendentes de Esaú, e surge na menção de Seir. A palavra Dumá significa silêncio. A ideia parece ser que Edom espera em silêncio o que está por vir, enquanto se encolhe ou se esconde em sua fortaleza, em Seir. Com medo da notícia da queda da Babilônia, Edom clama ao único que parece ser capaz de proclamar o futuro de uma maneira confiável, Isaías, o profeta de Judá. E sua resposta é que se ele perguntasse a Yahvé, ele deveria primeiro abandonar seus velhos caminhos e vir até ele. Nos versos de 13 a 17, a Arábia ou os árabes haviam se envolvido na luta e agora eles fugiam para salvar suas vidas. Aqueles que normalmente eram companheiros de viagem dos dedanitas agora se escondiam, comiam e dormiam na densidade dos matagais, no remoto matagal do deserto. Os da terra de Temá lhes traziam água e pão, pois eles estavam sem provisões, escondidos e totalmente dependentes da generosidade dos outros. Os dedanitas eram uma tribo do norte da Arábia, de perto de Edom. Temá era uma cidade oásis no deserto, na principal rota comercial da Arábia. Eles estavam lá porque haviam fugido por causa dos assírios, que os perseguiam com suas espadas desembainhadas prontas para a batalha e com o arco dobrado com sua flecha fixada para a matança. Mas a punição viria exatamente dentro de um ano e cairia especialmente sobre Quedar, uma poderosa tribo no norte da Arábia. Ela perderia seus principais recursos. Seus arqueiros e guerreiros seriam dizimados, até que fossem poucos. A aliança falhou para com eles, e tudo isso seria pela palavra de Yahvé, o Deus de Israel. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Meditando no capítulo 19, o Egito frequentemente tinha sido um refúgio para a casa de Judá, que apesar da miséria que seus pais haviam suportado lá, estavam sempre voltando em busca de ajuda e fazendo disso sua confiança, embora para seu próprio prejuízo. Mas Deus, na destruição do Egito,
por sua palavra e providência, ferirá os corações dos egípcios, efetivamente despertando suas consciências. E enquanto ele fere, cura-os, perdoando seus pecados e convertendo suas almas. Eles devem ser admitidos na comunhão dos santos de Deus. Todas as disputas agora já não existem mais. O Egito e a Assíria deveriam se tornar amigos e manter boas relações, e ambos deveriam se unir no serviço do mesmo Deus. Israel, que estaria entre eles por meio do Salvador, que era de sua descendência, deveria tornar-se uma bênção para eles, e unindo-se cordialmente, a distinção entre judeus e gentios cessaria, quando eles se tornariam em um rebanho sob o mesmo pastor. Aqueles que são servos do mesmo Deus, comprados com o mesmo sangue e gerados pelo mesmo Espírito, devem se unir em amor, deixar de lado todas as animosidades e, com uma só mente e um só coração, unir-se em sua adoração e louvor. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.